passa em primeiro lugar por uma coisa muito simples. Percebermos o valor e o sentido do nosso corpo. O Papa desenvolve isso depois numa última parte, sobre a dimensão estética. E é uma parte muito bonita que ele desenvolve sobre o corpo como na sua dimensão estética, a beleza, a pintura. E para nós é importante redescobrirmos o nosso corpo como sacramento, como sinal. Sinal de quê? Sinal de Deus. Ok? E sabes, o nosso corpo nós o vivemos tantas vezes com dificuldade. Okay? Porque ele nos pede coisas que às vezes nós não podemos dar, não é? Esta manhã ele pedia-me mais umas horas encostado à almofada. Eu tive que dizer, não, tens que levantar, porque... Mas ele pedia um pouco mais de descanso. Não é o meu corpo como se fosse uma coisa que não fosse eu, mas sou eu no meu corpo. Okay? E outras vezes nós sujeitamos o nosso corpo a duras provas. Não só pelo trabalho, mas pensem a exigência que às vezes nós... quão exigente nós tratamos e com quanta rudeza nós tratamos do nosso corpo, para acabarmos com aqueles pneuzinhos, não é? Para acabarmos com não sei quantos, andamos ali a suar e tornamos o nosso corpo quase como um escravo de uma imagem, que nos foi transmitida e que nós aceitamos e que como estereótipo. E de repente o nosso corpo se torna escravo de uma imagem. Mas ao mesmo tempo este nosso corpo que às vezes nos custa a amar pelos nossos limites, pelas nossas imperfeições, pelas nossas fraquezas, pela nossa própria história. Este corpo que é o nosso e que somos nós, nos custa amar. Então redescobrirmos o nosso corpo, em primeiro lugar, como sacramento de Deus. Como sinal de Deus. Mas um outro aspecto muito importante é percebermos que é no nosso corpo, neste corpo que nós somos, que se diz a pessoa que nós somos. Nós não temos uma outra forma de dizer quem somos, senão através do nosso corpo. Este Paulo Araújo diz com esta cara, com estas mãos enormes, nunca sei onde é que é de pôr, não é? Mas um Paulo Araújo não tem esta cara, não tem este corpo e umas mãos enormes assim, não seria um Paulo Araújo, não seria eu. Seria um outro qualquer. Mas aprender que é neste corpo que Deus se quer revelar e quer também manifestar a sua glória. Mas vejam que isto passa não só no Paulo Araújo solteiro, sozinho, homem, mas depois na relação que cada um de nós tem no seu corpo, nesta dimensão da conjugalidade. O nosso corpo diz este desejo de comunhão. Porquê? Porque em todas as células, em toda a dimensão do nosso ser, nós fomos feitos para esta comunhão, para este dom de nós mesmos. Em nós está presente esta dimensão da responsabilidade do nosso corpo. Nós fomos feitos para o dom de nós mesmos, para a entrega. E esse desejo que nós sentimos, na relação conjugal, ou na relação de homem e de mulher, esse desejo é bom, é querido por Deus, é desejado por Deus. Agora, a grande dificuldade, e isto voltamos àquilo que nós ouvimos ontem de manhã sobre a dimensão da concupiscência, é que tantas vezes esse desejo se tornou apenas um desejo captativo e não um desejo oblativo. Eu quero possuir o outro, eu quero coisificar o outro e não quero dignificar o outro, reconhecendo como pessoa e estabelecer com ele uma relação pessoal. E é aí que eu sou chamado. Sou chamado a fazer esta autopossessão. Por ser senhor de mim mesmo. Não deixar que os meus impulsos me dominem o meu agir, mas eu seja senhor de mim mesmo para que seja capaz de me dar, de me oferecer. Vivendo toda essa dimensão do meu ser. Mas vejam, isto aqui nos leva a uma outra dimensão que é a forma de o viver dentro da conjugalidade. Dentro da relação conjugal. Este ato de amor, o ato conjugal, em que o homem se entrega à sua mulher e a mulher se entrega ao seu marido, deve ter também o próprio ato, este sentido pleno de dom.
E diz-nos o Papa, ao comentar-nos o Humanae Vitae, e comentando o Papa Paulo VI, que o ato conjugal, o ato de amor, a relação sexual, tem dois significados. Tem uma dimensão unitiva, isto é por esse ato que o homem se une à sua mulher e a mulher se une ao seu marido e formam aí realmente uma só carne, nesta comunhão íntima de pessoas, nesta dádiva de pessoas. E essa dimensão é querida por Deus, com o prazer que lhe é inerente. Okay? Não sempre aquele gozo estupendo, nem sempre há fogo de artifício, mas este prazer inerente a essa relação. E isso é desejado por Deus. Isso é querido por Deus. Okay? É bom. E vivido em santidade, isto é, vivido dentro deste plano de Deus, esse ato de amor, dizem muitas... É quase... É bonito ver isto depois, quando o Papa fala sobre... nas catequeses sobre Tobias e Sara. É uma liturgia. É aquilo que está mais perto de uma celebração. É aquilo que está mais, que, de certa forma, no casal, nesta dádiva, o aproxima mais de Deus, o torna ainda mais sinal de Deus, nesta comunhão de pessoas, em que formam uma só carne. E isso é bom e desejado por Deus. Okay? Nós continuamos a ter, que assim no nosso consciente e inconsciente, esta ideia de que o sexo continua a ser algo de lícito, porque é necessário ter filhos. Pronto. Mas quer dizer, é assim um bocadinho... E muitas vezes continuamos a ter essa mentalidade. E ela continua a estar cá. Porque foi isso que nos foi transmitido. Mas não, é bom. É bom. E é estupendo olharmos para a primeira narrativa da criação dos gêmeos, não é? Depois de Deus criou tudo, criou o céu, criou a terra, e Deus viu que era bom. E este refrão vem. Depois, na altura, o livro de Gênesis diz assim: Deus criou o homem, criou o ser humano à sua imagem. Criou, e o texto, o termo exato no hebraico é, criou macho e fêmea. Isto é sexo. Ok? Isto é sexo. É a sexualidade. Criou como macho e como fêmea. Deus criou-os à sua imagem. E Deus viu que tudo aquilo que tinha feito era muito bom. O que nós podemos dizer então em relação a isto é que o sexo, a sexualidade, é muito boa. Ok? Quando vivida nesta dimensão. A outra dimensão é a dimensão procriativa, não é? Do ato conjugal. Significa que em cada ato conjugal existe sempre esta dimensão de potencialidade de acolher vida. Potencialidade. Não tem que ser exercício, nesse instante, dessa potencialidade. Mas ela tem que estar presente e não a posso anular. Não é? Eu não posso dizer à mulher ou ao homem que amo: eu gosto muito de ti, mas esses teus olhos castanhos são horríveis, eu gosto de olhos azuis, por isso faço uma mudança da córnea. E ele responde: olha, levas uma na córnea que te vais ver. Entendem? Quando nós no ato conjugal dizemos: a tua capacidade de ser pai ou de ser mãe não me interessa, não a quero, significa que há uma parte do outro que eu rejeito. Dentro do próprio ato de amor. Significa que esse ato de amor, que devia ser um ato de entrega total de si mesmo ao outro, eu digo, aquilo que dizemos é: eu entrego-me a ti, mas não completamente. Eu recebo-te, mas não completamente. A tua capacidade de ser pai, põe-la no saquinho, lança fora, ou então come uma pastilha e vê se isso te passa. Isto é, não te quero. E isso deve estar presente. Quer dizer então que todos os atos, todo o ato sexual tem de ser aberto à vida? Sim. Tem de ser sempre exercício dessa capacidade paterna e materna? Não. Vamos dar um exemplo simples que, no seu limite e imperfeição, nos poderá ajudar um bocadinho a perceber. O meu aparelho respiratório, melhor, minha garganta e cordas vocais, tem duas funções. É o mesmo aparelho que eu utilizo para respirar e para falar. Ok? Mas eu posso respirar sem falar. Ok? Posso exercer a minha capacidade de respiração e não exercer a minha capacidade ou potencialidade de falar. Mas para não falar, eu não meto um tubo pela garganta abaixo para me bloquear as cordas vocais. Ok?
E ainda menos tomo uma pastilha para me tornar afónico. Ou ainda, não corto as cordas vocais. Eu simplesmente tenho uma capacidade, um exercício de falar, de utilizar essa potencialidade, e posso simplesmente não o querer utilizar. Não a anulo, não a destruo, não a exerço. Também o casal, conhecendo e reconhecendo-se nas suas capacidades e a potencialidade de ser pai e de ser mãe, conhecendo o ciclo da mulher, e a mulher é que marca o ritmo, o tempo do amor, aí reconhecendo essa capacidade, eles podem decidir não exercer uma potencialidade que têm no momento em que de facto podem conceber. Mas não existe a anulação, a destruição. Ok? Faço-me entender ou não é por isso? Bom, mas isto depois avançaremos mais para a frente. Mas vejam, tudo isto que nós estamos a dizer assim muito rapidamente. Importa ainda que cada um de nós faça um esforço de conhecimento, de aprofundamento, não só dos textos, porque às vezes os textos são um bocadinho difíceis de compreender. Nós, há quanto tempo é que nós reunimos? Há 4 anos. Há um grupo de casais e 2 padres que há 4 anos pegamos nestes textos e vamos trabalhando, vamos ruminando os textos, lendo e meditando. Para quê? Para que toda esta sabedoria que nos foi transmitido pela Igreja possa de facto depois ser partilhado com outros, mas tentamos perceber não só aqui, mas depois ir interiorizando. Aquilo que a Zé vos vai partilhar convosco hoje é como é que isso se pode anunciar, como é que isso se pode transmitir a outros. Como é que se pode viver para transmitir? A ideia é que nós não podemos anunciar se não vivermos. E então, como isto também era assim um bocadinho mais ao jeito de testemunho, eu achei que se calhar era interessante contar um bocadinho como é que isto entrou na minha vida e o que é que provocou. E então, só para situar um bocado, eu, um bocadinho como o Padre Duarte ontem dizia, a propósito da orientação e da desorientação, eu andava um bocado desorientada, andava a tentar sobreviver na vida. Mas não estava assim muito convencida que isto tudo tivesse um sentido. Porque, pronto, as coisas iam ocorrendo, iam acontecendo e havia aquelas inquietações que nós todos vamos tendo, e eu espero que vocês pensem nas vossas à medida que eu vou falando e quais são as vossas inquietações e de que é que andam à procura. Porque às vezes nós nem isso temos a consciência, e eu acho que é importante pensarmos nisso e começarmos a ter consciência disso. Por isso é um bocadinho isso que eu vos proponho. Em que medida é que isto, como foi resposta para mim a muitas coisas, pode ser também resposta para vocês, não é? Por mero acaso, completamente por acaso, fui a um congresso em que apareceu lá um senhor, que é o tal Christopher West, que nós já falámos muito, e que falou da teologia do corpo. E eu nem sequer era obrigatório estar a ouvi-lo, porque podia ter optado por ir ouvir casais falar do planeamento familiar natural, que era uma coisa que na altura me interessava pouco ou nada, porque achava que já sabia as respostas todas a esse respeito e, portanto, era desnecessário ouvir isso, ou falar disso. E então fiquei a ouvir o Christopher West. Mas um bocado naquela de que eu sei, portanto, eu sei tudo. Tudo o que eu vou ouvir vai ser ótimo porque vai confirmar aquilo que eu já sei. E eu às vezes pergunto-me até que ponto é que não é essa a atitude da maioria de nós todos, que andamos por aqui felizes e contentes, ou mais ou menos, não é? Nós já sabemos tudo e, portanto, andamos de certo modo sempre à espera de coisas que confirmem aquilo que nós já sabemos. E depois aconteceu uma coisa fantástica, é que, à medida que o homem ia falando, e ele disse mais ou menos o que foi dito aqui, à medida que ele ia falando, eu comecei a perceber que a minha existência, a minha vida e o facto de eu ser a pessoa que sou, com as características físicas que tenho, de ser mulher, assim, era uma coisa pensada e querida por alguém, não é? Portanto, aquela ideia de porque é que eu existo, podia ser homem ou mulher, podia ser assim ou assado, podia ser casada ou ter ido para a freira, e, portanto, não haver sempre aquela certeza de que estava a fazer aquilo que era para a minha felicidade ou para o meu bem, aquele constrangimento de que
As coisas que não corriam mal eram porque tinha que combater o meu corpo. Como sobreviver ao casamento quando o casamento se torna um campo de batalha, de luta pelo poder. Hoje tu lava a louça, mas amanhã tu fazes não sei o quê, porque senão a coisa não está equilibrada. Quer dizer, isto era uma data de guerrinhas do dia-a-dia, não é? Como sobreviver a tudo isto e de repente as coisas começam a fazer algum sentido, todo o sentido. Porque eu sou quem sou, porque sou como sou, porque Deus assim o quis. E se perceber que Deus não nos criou por uma necessidade dele, mas porque nos ama. Isso teve um impacto fantástico, quer dizer, atingiu-me assim, de uma maneira incrível. E depois, ele explicou que, no fundo, era simples, bastava olhar para a vida num paradigma diferente. Ou seja, por um lado, o paradigma da instrumentalização, quer dizer, as relações com os outros destinam-se a instrumentalizar os outros para obter benefício para mim própria, ou então, em alternativa, perceber que eu posso entregar-me aos outros para benefício deles e para o benefício comum. Portanto, são, como veem, dois paradigmas completamente diferentes. E se calhar bastava fazer uma espécie de desvio de agulha e tentar olhar para a vida de outra maneira para começar a perceber como encaixar as respostas que eu acabava de encontrar ali naquele momento, não é? E depois, a partir daí, foi uma decisão de não parar mais até conseguir pôr a mexer qualquer coisa, de começar a trabalhar, a ler, a estudar, porque foi perceber que aquilo que eu tinha ouvido era uma migalhinha daquilo que lá estava dentro, não é? As catequeses do Papa são 5 anos de catequese, não são 2 conferências do Christopher West que esgotam isto, como não é um dia aqui com 3 ou 4 palestras sobre o assunto que esgotam o assunto. E então começámos a fazer os tais encontros periódicos, sistemáticos e com as vicissitudes normais das possibilidades e incapacidades, as dificuldades, as crianças e os horários, né? E fomos conseguindo manter alguma regularidade e fazendo alguns encontros também e trabalhando nisto e lendo e tal. E as coisas começaram a tornar-se cada vez mais evidentes e mais claras, especialmente não só na forma de viver a relação conjugal, como também na forma de entender a razão de ser da virgindade consagrada. E eu hoje de manhã estava a pensar, nós às vezes fazemos estes encontros muito dirigidos para a vertente casais e falamos pouco da vertente virgindade consagrada. E eu acho que às vezes os padres esquecem-se que somos nós, os casais, que somos os pais dos futuros padres e, portanto, se nós não abraçarmos esta situação, não vai haver mais. Porque há muito boa família cristã que diz, o que é para padres, meus filhos? Não, vamos outros. Não é? Portanto, temos que ser nós a abraçar isso e a ver que isso é uma coisa fantástica e é uma grande graça de Deus. E por isso, se calhar, devíamos falar um bocadinho mais disso também, não é? E por outro lado também, porque para nós casais, ontem o Padre Duarte dizia que para nós padres olhar para os casais é perceber o amor de Deus, eu digo-vos, para nós casais, olhar para aqueles que entregam a sua vida à Igreja por amor a Deus, por amor ao Reino dos Céus, é uma necessidade. Porque é um modelo do que é a vida em união com Deus. E se a nossa vida como casais não se passa também em união com Deus, não dá. Entramos outra vez na batalha de quem põe a máquina e quem tira a roupa da máquina. Rapidamente. E isto é uma coisa que é assim, é diariamente que tem que se renovar isto, não é? Como se dizia ontem também. Portanto, não há ilusões. Portanto, temos que ter de todos os lados modelos e exemplos de pessoas que nos inspirem, não é? Que nos inspirem e que nos digam que sou feliz na entrega a Deus, sou feliz na união com Deus que me permite exercitar ou praticar o amor que me traz a união com Deus no serviço a vocês, não é? Isso é o que nós também temos que fazer na família, portanto faz sentido isto, não é? E também para poder falar disto com o respeito e o amor aos nossos filhos, não é? E depois há assim alguns temas, algumas palavras
que começaram a ser muito importantes para mim. E comecei a perceber que, para conseguir entender minimamente o que é a teologia do corpo, havia algumas palavras-chave. Uma palavra foi a palavra comunhão. E eu percebi que, se não entendesse o que era a comunhão, e se não conseguisse também viver isso, teria dificuldade em perceber o que era a teologia do corpo. E essa, para mim, é das mais difíceis de entender. Portanto, eu para o ano digo-vos o que é que percebi. Não, já percebi um bocadinho, mas é muito difícil. Tenho dificuldade no que é isto. Tenho lido bastante sobre isto e olhando para Deus, olhando para a Santíssima Trindade, percebendo a eterna e constante troca de amor que transborda, que é fecunda, que não se contém em si mesma e tem que sair, não é? Pela natureza do que é esse amor, essa eterna e constante troca. E como pôr isto no casal. Como fazer que um casal, que a minha relação com o meu marido se assemelhe a isto. Para já, uma coisa que é óbvia, só com a graça de Deus. Nós não temos essa capacidade e, portanto, não vale a pena pensarmos que a temos. Portanto, há que recorrer aos sacramentos. Os casais têm que recorrer aos sacramentos, porque senão não conseguem manter-se casados. Vá lá, é tão simples como isso. Não pensem que a coisa é casar. A coisa é, durante o resto da vida, ir buscar a capacidade de continuar casado aos sacramentos. A Deus, não é? Perceber que Deus fez... Isto que eu vou dizer é um lugar comum para mim, não era nada acessível de entender na altura. Deus torna visível aquilo que nos quer dar, não é? Através da sua presença humana em Cristo, não é? E depois através dos sacramentos, com sinais visíveis mesmo. Portanto, eu acho que às vezes acontece muito, a gente recorre aos sacramentos como se fosse uma coisa simbólica, não é? Não é nada simbólico, é mesmo a mão de Deus a agir. E na altura das dificuldades lembrarmos que no sacramento do matrimónio Deus pôs à nossa disponibilidade uma graça que se chama graça do Estado e que nós podemos recorrer a ela e podemos pedir ajuda-me agora com aquela graça que tu puseste à minha disposição. E que aquilo é mesmo assim, não é? É mesmo assim. Eu acho que o problema é nós não acreditarmos em Deus, porque se nós acreditarmos em Deus mesmo, não é? Sim, eu acredito que à porta da minha casa há um pingo doce e eu, quando preciso de leite, vou lá buscar, não é? Porquê? Porque eu acredito que há, mas eu não acredito que Deus está à porta da minha casa, ou que está dentro da minha vida, ou que está em mim. Porque se eu acreditasse mesmo, eu ia lá buscar e pronto, e via, não é? Mas eu não acredito, e como eu não acredito, não vou buscar. E se ocorre, por acaso, ir buscar, eu fico sempre a pensar que, na realidade, a obra era minha. Eu é que não tinha percebido ainda que era capaz destas coisas fantásticas. Portanto, a gente destrói completamente Deus com uma habilidade e uma pinta fantástica. Mas pronto, isso é o nosso mal. Por isso eu recomendo-vos. Tentem. A vida é melhor de outra maneira, não é? E depois, a outra palavra complicada. A questão da comunhão, ainda só para acabar. Eu comecei eu acho que tive um crescimento no sentido do que era a comunhão quando, há relativamente pouco tempo, eu passei por uma situação difícil e percebi o que era viver essa situação difícil, essa dor, em comunhão com outras pessoas, quer dizer, partilhar o sofrimento. Partilhar o sofrimento ajudou-me a entender o que era partilhar em comunhão, viver em comunhão, viver... Não é viver a meias, não é um bocadinho vives tu, um bocadinho vivo eu. Não, quer dizer, é muito mais do que isso, é viver integralmente tudo na partilha com os outros, sem ter medo, não sei, eu não consigo explicar muito bem isto porque ainda tenho que perceber melhor, não é? Mas é um bocadinho afastar para lá o medo e o medo de sermos julgados pelas expectativas que os outros podem ter a nosso respeito, ou o medo de ter expectativas a respeito dos outros que depois não se concretizam e depois ficamos... Quer dizer, é acabar com isso tudo. É entregar-nos à possibilidade de os outros nos sustentarem e do amor dos outros. E à possibilidade de ficarmos tristes com a perca dos outros, não é? Há a hipótese de ficarmos... de sermos rejeitados, ou de não sermos aceites, ou de não sermos bem entendidos, ou de não sermos acolhidos, não é? É entregarmos a isso tudo, não é? Sem medo. A outra palavra que eu achei que, sem a qual não se conseguia entender isto, é o autodomínio, a castidade.
E a castidade é mesmo daquelas palavras que no século XXI já não se usam. Quer dizer, para já, perceber que é uma virtude. E a gente no século XXI não fala de virtudes, porque isso não existe, não é? Pois, e então a castidade é mesmo daquelas que... ok. Mas depois a gente começa assim a olhar e tal, e começa a ver umas pessoas que fazem, como o Padre Paulo estava a dizer há bocado, umas coisas fantásticas de exercício, de autodomínio para não engordar, ou submetem-se a duras provas para tirar umas partes de si que ficam inestéticas, ou para modificar coisas, ou não sei o quê. E começa-se a perceber que, de facto, as pessoas podem até utilizar aquilo que se chama a castidade e o autodomínio em algumas vertentes. O problema era sempre na questão da sexualidade, porque aí é que nós não podemos, não é? Aí nós temos que fazer só o que nos dá prazer. Porque se fazemos coisas que não nos dão prazer, somos irracionais, não é? Isto é o que a gente pensa, é o que se vê, não é? A menos que vocês só conheçam pessoas completamente santas. Mas eu não tinha essa experiência. Eu tinha a experiência disto que vos estou a dizer. E, portanto, eram palavras que não entravam de todo no meu vocabulário. Quer dizer, autodomínio, castidade, não, virtude. E depois perceber que o exercício desta virtude, e já agora das outras todas, é uma possibilidade fantástica que Deus nos dá para repor aquele estado de harmonia original que havia antes do pecado original. Portanto, Ele dá-nos um instrumento fantástico para nós sermos felizes. E nós não achamos que está fora de moda. Porquê? Não queremos ser felizes? Não percebo. Então, como é que isto acontece? Depois, o perceber que o autodomínio é muito simples. Eu não posso oferecer a ninguém o carro do Padre Paulo. Quer dizer, eu posso, mas vão-me acusar de estar a intrujar as pessoas. Portanto, eu não posso, honestamente, não posso fazer isso. Não é? No entanto, se ele for meu, eu posso oferecê-lo. Portanto, o autodomínio não é, ao contrário do que eu, como boa psicóloga, pensava, reprimir as minhas coisas e não sei o quê. Não, é só ser senhora de mim, ser dona de mim, estar na posse daquilo que é verdadeiramente meu, não é? E, de facto, faz sentido. Nós é que complicamos as coisas. Eu só posso entregar-me, dar-me, viver para, não é, os outros, se for dona de mim. É claro que depois, em última análise, também é muito mais giro perceber que sou dona de mim porque Deus me deu. Não é? E eu me entrego como Ele também se entregou, livremente. Não é? E depois perceber que não é preciso fazer grandes lutas para sobreviver à vida do dia-a-dia, sobreviver ao casamento, fazer com que o casamento sobreviva, se eu perceber que o caminho, digamos, o contrato que Deus firmou comigo no dia do meu casamento, é que o meu caminho de santidade é através destas coisas, através deste casamento. É através do Miguel, que é o meu marido. É através daquela família que ele me deu. Portanto, se eu entender as coisas assim, eu deixo de procurar noutros sítios respostas, porque as respostas estão ali. E eu acho que nós às vezes temos muito esta tentação, que é ir procurar outras coisas, ir procurar conhecer coisas diferentes, porque achamos que ficamos mais inteligentes e mais livres se tivermos outras hipóteses, outras coisas. Devíamos, se calhar, concentrar mais a nossa... Isto é um bocadinho moralista que eu estou a dizer, mas é um bocado o resultado da minha experiência, não é? Concentrar mais as nossas energias, a nossa vontade em explorar a fundo aquilo que é a nossa vida e que é o nosso caminho de santidade, que é o nosso estado, não é? Se calhar era mais por aí. Ontem estava-se a falar aqui de escolhas e de liberdade. E não sei. Eu acho que era mesmo... Depois, há a questão de até que ponto é que o nosso corpo nos constrange, não é? Porque, de facto, nós temos muito esta tendência de... Como o corpo, às vezes, é perturbador, porque nós sentimos coisas que achamos que não devemos sentir, ou pensamos coisas que achamos que não devíamos pensar, então nós achamos que a culpa é do corpo. E eu acho que no exercício das virtudes, a música é gira, mas perturba o raciocínio. Desculpem lá. À medida que vamos entendendo estas coisas e tentando pôr um bocadinho em prática na nossa vida as tais virtudes,
começamos a perceber que não é o nosso corpo que é um constrangimento, mas é o nosso coração, que é a maneira como nós lidamos com os constrangimentos, não é? Que nos tiram liberdade. Não é? Portanto, um coração em luta, um coração fechado, que não está aberto a Deus, que não está aberto a este plano maravilhoso de amor que Deus tem para nós, é um coração que se torna nosso inimigo, não é? Que nos traz dificuldades, que nos tira a liberdade. Nós tínhamos uma equipe de jovens, jovens de Nossa Senhora, que acompanhámos durante 5 ou 6 anos, e uma vez, numa das reuniões, alguns deles começaram a levantar a questão: como é que Nossa Senhora, sendo, não tendo nascido com o pecado original, não é? Nossa Senhora não tinha a marca do pecado original, onde é que estava a liberdade dela? Porque ela, não tendo tido a marca do pecado original, ela teria sempre que dizer sim na Anunciação. Não é? E então, onde é que estava a liberdade dela? Como se a liberdade fosse a possibilidade de dizer sim ou não a Deus. E isto fez-me pensar muito. Fez-me pensar muito em função também destas coisas que a gente aprende na teologia do corpo, não é? Da criação, de Adão e Eva, não é? Fez-me pensar. E de facto, a certa altura, tornou-se muito, muito claro para mim que a verdadeira liberdade não é a possibilidade de dizer não a Deus. É justamente a possibilidade de dizer que sim a Deus. E que é Deus que nos dá essa possibilidade, porque nós podíamos não a ter. Podíamos ser completamente formatados e criados já para ser assim como Deus quer, ou como é o plano de Deus para nós. E, portanto, não teríamos a possibilidade de dizer livremente, eu quero. Não é? E eu acho que isto é uma humildade de Deus, que ter-nos criado assim. Mas isto já é a minha opinião, não sei o que é que dizem, quem sabe disto. Não é? Mas pura e simplesmente não. Isso não está em consideração sequer. Mas pronto, acho que já me estou a afastar um bocadinho do que é o tema e se calhar... Se calhar a Ana e o Pedro falam às 11, não é? Tá. E se calhar eu gostava de vos ler alguns textos que eu acho que explicam... Não, mas antes deixem-me passar aqui para outra parte de concretização também, que é a questão da verdade da linguagem do corpo. Que o Padre Paulo tocou aqui assim no significado unitivo e procriativo da relação sexual, mas eu acho que é importante perceber que na prática o nosso corpo não é um constrangimento à nossa relação com os outros, mas que é através dele que essa relação se processa. E, portanto, é através dele que a comunhão se processa, se concretiza. Não é? Então, temos é que entender como é que o corpo fala e o que é que o corpo exprime quando age, não é? E daí, perceber, é muito, muito importante perceber o que é o significado, os dois significados que a relação sexual tem, unitivo e procriativo. Eu acho que o Padre Paulo já explicou muito bem. Vou só ler aqui assim um textozinho pequenino a respeito de um e do outro. A respeito do ato sexual como linguagem de comunhão. Portanto, na vertente significado unitivo. No caso de haver uma separação artificial destes dois significados, unitivo e procriativo, no ato conjugal, realiza-se uma união corpórea, mas ela não corresponde à verdade interior nem à dignidade da comunhão pessoal, que o Papa chamava communio personarum. Tal violação da ordem interior da comunhão conjugal, que aprofunda as suas raízes na ordem mesma da pessoa, constitui o mal essencial do ato contraceptivo. Quer dizer, vamos dar as voltas que dermos, mas para além do ato contraceptivo, não é? Sabem que é? Para além de ser um ato de suspeição em relação a Deus, é pensar que Deus não criou muito bem o homem e a mulher, nós afinal é que viemos corrigir a obra dele.
para além de nos arriscarmos a utilizar o homem ou a mulher, o marido ou a mulher, como um objeto para satisfação das nossas necessidades, portanto, na perspectiva da instrumentalização, enfim, para além disso, é uma coisa que fere mesmo a dignidade da pessoa, naquilo que ela é. Porque não contribui para a comunhão das pessoas. Faço-me entender ou não? O quê? O ato sexual contraceptivo. Pronto. Não contribui para a comunhão das pessoas. Está bem? O ato sexual como expressão da paternidade responsável. Portanto, apelando ao significado procriativo. A paternidade responsável e a regulação moralmente reta da fertilidade não é outro senão a releitura da linguagem do corpo na verdade. O corpo fala, não só com toda a externa expressão da masculinidade e da feminilidade, mas também com as estruturas internas do organismo, da reatividade somática e psicossomática. Tudo isto deve encontrar o lugar que lhe cabe naquela linguagem com que dialogam os cônjuges com pessoas chamadas à comunhão na união dos corpos. Isto são textos do Papa nas catequeses dele. Quer dizer, reparem que o ser pai, a possibilidade de ser pai ou a possibilidade de ser mãe faz parte do nosso ser. Portanto, eliminar essa possibilidade é, de certo modo, amputar uma parte de nós. É evidente que Parece que não há nenhum remodo ali a tapar os carros. Um remodo aí. Na cultura em que nós vivemos, isto é muito revolucionário, não é? Porque nós vivemos numa cultura em que desmembramos as partes todas das pessoas. Não vemos a pessoa como um todo. E então, de certo modo, só achamos que aquilo que é o importante, o que comanda o nosso agir, é basicamente o nosso interesse pessoal, a nossa satisfação. Porque tudo o resto acaba por se tornar apêndices que se podem ir despejando, tirando, não é? Portanto, no fundo, isto é uma de moda, piedade, então, vocês imaginem, quer dizer. E de repente comecei a perceber que para viver estas coisas todas era... O que é piedade? O que é piedade? Misericórdia? Está falando de misericórdia? Não sei. Compaixão? Se calhar têm todos razão. A piedade é o culto prestado a Deus. E, portanto, quer dizer, se calhar tudo isso está incluído, não é? Mas a piedade é um dom que me permite olhar para o outro com a reverência com que eu olho para uma obra feita por Deus e posta à minha disposição, entregue a mim. Quer dizer, eu ao princípio pensei, Baril, eu agora tenho a vida resolvida porque o meu marido passou a ser, olho para ele como um embrulho, com um gandalaço que Deus me dá. E eu sou parva se não acolher, porque é um presente de Deus. Mas isto passou para outro nível a seguir. É que é assim. Agora, é que as pessoas que me são dadas por Deus, eu olho-as como obra de Deus. E então é com uma reverência e não posso estragar isto que Deus fez. A forma como eu toco, a forma como eu falo, tudo isso tem que mudar. É diferente já. Eu acho que é isto que é piedade, não é? É ver Deus... Tomara eu conseguir fazer isto no dia-a-dia, não é? Isto é um ideal, é um objetivo, não é? É perceber que a gente pode olhar para as coisas de outra maneira, porque elas de facto não são aquilo que nós achamos que sabemos tudo e que... Não é? Fiz-me entender? Não?
eu acho que isto muda a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Perceber que não é só que Deus ponha as pessoas na nossa vida para nós sermos bonzinhos, mas que as pessoas, e nós também, não é? Nós somos dom de Deus para os outros e eles são dons de Deus para nós e são meios de santificação, são meios de concretizar na nossa vida esta união com Deus. Quer dizer, também está fora de questão aquela questão que levantaram ontem. Então, isto cria a tentação de um misticismo mal vivido, não é? De repente, a pessoa só se interessar por estas coisas e viver afastado da realidade. Mas é perceber que a realidade é dom de Deus para nós e temos que olhar para ela com este olhar de piedade, que é, e através do abraçar a realidade, prestar culto a Deus. Não é? Estou sendo complicada. Vocês já todos viram o filme da Paixão, do Mel Gibson. Lembram-se que a certa altura a mão de Cristo agarra a cruz com uma força, uma intensidade tão grande, e até há um que diz assim: porquê é que estás a abraçar a cruz? Devias era rejeitá-la. E perceber que é de facto aí, não é? Aquela cruz são as nossas vidas, somos nós todos, não é? É o nosso pecado. É de facto no abraçar, no agarrar que está a salvação. No abraçar, no agarrar a cruz, não é? Não é na rejeição da cruz. E a cruz não tem que ser necessariamente aquela. A cruz é tudo na vida, não é? Depois comecei a tentar... eu só estou-vos a contar isto numa perspectiva perfeitamente cronológica. Isto foi as coisas que foram sendo... modificações introduzidas na minha... obviamente que o perceber a importância do significado unitivo e procriativo e que não são separáveis, isso trouxe modificações na nossa vida, obviamente, e eu acho que a prática do planeamento familiar natural, que eu não gosto de chamar assim porque dizem o PFN como se fosse mais uma técnica contraceptiva, e não é. É uma ética, é um comportamento, é uma forma de estar, não é? Em casal. Não é uma técnica para não ter filhos, porque pode-se utilizar o planeamento familiar natural também para ter filhos, e não é isso. As coisas não deixa de ser uma utilização do corpo de um e do outro abusiva. Portanto, a ideia não é essa. A ideia é que o conhecimento do corpo de um e do outro passa a fazer parte da vivência do casal. Não é? E contribua para aumentar esta reverência pelo corpo do outro que Deus fez para mim. Deus fez isto para mim, esta pessoa para mim. Não é? Entregou-me e, portanto, quer dizer, quando eu dou a comunhão a alguém, eu não faço assim, tipo como quem distribui batatas fritas. Há uma certa reverência no pegar no corpo de Cristo, não é? Porquê é que não há reverência no pegar no corpo do marido que me foi dado? Quer dizer, isto é piedade. O que é que estás-te a rir? Até nos filhos. A facilidade com que ele dava uma estalada a uns filhos passou a ser um bocadinho mais controlada. Porque, quer dizer, eu não dou uma estalada a Deus. Não dou um estalo a um filho que Deus me entregou para eu cuidar durante algum tempo. Quer dizer, ele é que me entregou. Já não dou assim... É claro que às vezes dou, depois isso é chato. Mas depois existe aquela questão que eu falei logo no início, que é recorrer aos sacramentos. Não é? E lá está, o sacramento da reconciliação é a coisa fantástica, que é a gente encontrar a misericórdia de Deus, não é? A misericórdia de Deus que tudo restaura e que nos permite, com uma energia renovada que Ele dá, continuar a fazer tudo de novo, não é? Recomeçar. Não é? Portanto, na nossa vida há que recorrer aos sacramentos, volto a dizer, isso é muito importante. Tudo isto é porque Deus nos dá a capacidade, não é? O próprio encontrar Deus é Ele que nos dá a capacidade de o fazer, não é? Portanto, isso é importante perceber. E eu ia...
como é que eu consegui começar a perceber esta relação que aparece tão complicada nas cartas de São Paulo, da submissão e do submeter-se. E isso fez-me pensar, não só na nossa relação de casal, nas relações dos casais, até casais que acompanho, pessoas que eu vendo, não é? Fez-me pensar também na missão da Igreja. Cristo tem esta relação de responsabilidade, de dom para com a Igreja. Qual é a resposta da Igreja? E procurar encontrar na resposta da Igreja modelo para a resposta para o papel da mulher no casamento. E perceber que, se calhar, aquilo que torna o amor mais verdadeiro é justamente que cada um de nós possa revelar à comunidade o amor de que é alvo pelo outro. Quer dizer, simplificando, se calhar o meu papel como mulher não é andar-me a queixar do meu marido, mas sim mostrar que eu sou o que sou porque ele me ama. No fundo, é o que a Igreja faz, é mostrar, eu existo, eu sou porque Cristo deu a vida por mim, não é? Então, se calhar é isso que eu devo fazer, se calhar é isso que as mulheres deviam fazer para ser felizes. É muito chato. Outro dia estava a comentar com o meu marido, fomos a um jantar e estavam as mulheres todas a queixar-se dos maridos. Que chatice, que raio de conversa, já não há pachorra. Mas parece que é a conversa do... Pronto, é o que está a dar, não é? Os homens falam de futebol, não se queixam, são muito queridos, mas também, claro, falam de futebol e de jogos e tal. E as mulheres queixam-se dos maridos, é a conversa de... Não é? É chato. A nossa preocupação, tanto a deles como a nossa, mas eu acho que isto é muito feminino, é revelar, e é também é revelar o amor. E é também pôr isso na família, não é? Pôr isso nos filhos. Por esta... É revelar o amor de Deus por nós. E, portanto, é revelar que esse amor é tão grande que nos deu estas pessoas que nos amam, não é? E, portanto, toda esta questão da submissão deixa de estar politicamente incorreta, porque a minha missão é esta. Ele tem que se submeter a ela. Quer dizer, ele tem que aceitar que eu revelo o amor dele. Assim como eu tenho que aceitar que ele dê a vida por mim. Porque eu posso não aceitar. Não é? Todos nós sabemos de maneiras de não aceitar o amor dos outros. Ou de o instrumentalizar. Não é? Pois há maneiras mais ou menos subtis. Eu acho que é muito claro e muito evidente como é que, socialmente, pelo menos, é mais claro e mais evidente ver os homens a instrumentalizar as mulheres, a utilizarem as mulheres para a satisfação das suas necessidades mais obscuras. Mas, se calhar, não é tão evidente como é que nós podemos ver as mulheres a instrumentalizar os homens. Vocês conseguem pensar em alguma forma? Mas eu estou a falar na relação conjugal. Sim, eu já nem falo aí, mas isso é outra preocupação. É outra coisa que cresceu também com a teologia do corpo, foi a nível das relações laborais, começar a olhar para as pessoas como pessoas. Não é só aquelas que trabalham para o sucesso da empresa onde eu trabalho. Quer dizer, não são instrumentos de trabalho, são pessoas. E isso coloca às vezes questões complicadas. Não é? Só para vos dar um exemplo, eu trabalho num lar onde a minha prioridade são os velhinhos, não é? Mas pelo caminho para o bem-estar dos velhinhos há as minhas funcionárias, as minhas empregadas, e eu não posso tratá-las como instrumentos, não é? Tenho que respeitar a dignidade de pessoas que elas são, sem perder de vista que a minha prioridade são os velhinhos. Portanto, às vezes sou forçada a fazer coisas que me cortam o coração, não é? E essas coisas têm que ser feitas com muita oração, com muito discernimento, porque eu arrisco-me facilmente até a sentir algum prazer no exercício do poder. E isso torna-se abuso de poder. Não é? Portanto, é preciso ter isto muito... A teologia do corpo ajudou-me muito nisto. Não foi só perceber que o corpo das velhinhas revela uma pessoa, mas foi também perceber a dignidade da pessoa.
de todas as pessoas, não é? E, portanto, a forma de me relacionar com as pessoas, mesmo quando eu tenho que as despedir, ou que dizer que o contrato não vai ser renovado, ou dar-lhes uma descasca de alto a baixo porque não sei quê, eu não estou a... Não o faço friamente, como se fosse deitar fora uma peça do puzzle que incomoda, não é? Eu faço sempre tendo em vista a felicidade eterna, tenho que fazer tendo em vista a felicidade eterna da pessoa, o bem da pessoa. E às vezes, mas isto é assim, quem tem filhos sabe do que é que eu estou a falar, não é? Porque é um bocadinho a relação pedagógica também que entra aqui, diz, Daniel. Em relação àquela pergunta de como é que as mulheres... Sim. Queres a resposta a isso? Eu vou dar. Por favor. Ficaste curioso? Eu sabia que até podia dar uma chega de... Então diz lá. Mas se quiser dar a resposta... Não, diz lá. Eu acho que muitas vezes nas relações pode haver da parte de uma mulher usar um poder, como arma de poder, essa necessidade que muitas vezes o homem tem de ser recebido de afeto. Então, do tipo, eu posso usar isto para poder mandar na relação. Exatamente. E muitas vezes os homens podem também ser instrumentalizados dessa maneira. Exato. Não há importância que ainda podem, que relativamente à relação da masculinidade, a mulher é que manda. Pelo menos que o homem reduza a reivindicar isso. Se houver sensibilidade à mulher, tem que estar com a queijo na mão. Pois tem. O que não quer dizer que deva utilizar a faca e o queijo, não é? Se não houver comunhão. Porque a ideia é que, como se pertencem um ao outro, o corpo de um e o corpo do outro pertencem aos dois. E, portanto, não é? Quer dizer, tem que haver respeito e reverência para manter esta comunhão, não é? É isso mesmo, quer dizer... De facto, eu estava-me a rir porque eu tenho a minha perspectiva é a perspectiva de uma mulher, não é? Por muito que eu falo com homens sobre isto e que ouço as opiniões, não deixa de ser uma perspectiva da mulher. E de facto, a perspectiva da mulher é... Os homens utilizam as mulheres... É mais fácil ver isto. Agora, de facto, é isso mesmo que tu estás a dizer. É muito possível a uma mulher utilizar a sua capacidade de sedução não é? para dominar o homem. Aliás, foi isso que foi dito a Eva como consequência do pecado original, foi justamente que será dominada por essa capacidade de sedução, não é? No fundo. Vai utilizá-la para seduzir os homens e vai ser dominada por isso. E é isso que a gente vê acontecer muitas vezes com as mulheres, sem se darem por isso, porque depois as mulheres acham que são seres mais espirituais e, portanto, mais elevados do que os homens. E, portanto, acham que essas coisas não são importantes. E depois as mulheres acham que, como não têm tão premente a necessidade de satisfação do desejo sexual, acham que, por isso mesmo se acham mais espirituais. Isto está tudo errado, mas é assim, pronto, é assim que as pessoas são, de certo modo, educadas. Controlam a coisa e conseguem dominar a coisa. Agora, o que é de facto fantástico é vocês verem o Papa João Paulo II a escrever sobre isto. Não é? Isso eu acho fabuloso. Assim, pelo seu lado, a mulher é capaz de responder a esta vontade de domínio do homem com outro tipo de domínio muito mais subtil, vendo que a sua sede de dom no casamento e na vida conjugal é objeto de tentativas de apropriação e como imagina ser mais livre do que o homem em relação à exigência do seu desejo sexual. Ela pode tentar explorar esta característica da sua fisiologia e da sua psicologia para exercer à sua maneira uma forma de domínio. Ela espera do casamento não tanto a satisfação das pulsões sexuais, mas principalmente a satisfação sentimental, o que lhe dá a impressão totalmente ilusória de uma maior pureza. A relação sexual pode não ser para ela mais do que um fator, nem sempre o mais importante, da sua realização afetiva e sentimental. Sentindo a vulnerabilidade do marido aos seus desejos de união física e persuadida da sua maior liberdade nesse campo, a mulher pode procurar jogar com isso, passando assim da consideração da união física como preço a pagar
por uma satisfação sentimental para a gestão da união sexual como meio de manipular e dominar o marido. E agora apetece dizer uma coisa que eu não posso, depois vai para o YouTube e fica mal. Ouçam, isto é terrível, não é? E se nós não estamos atentas, isto acontece sem a gente estar por isso com uma pinta desgraçada, não é? Fiz-me entender, não é? Aqui assim, aqui em relação ao homem, diz assim: o homem está consciente do peso e da virulência do seu desejo sexual e da tirania que este pode exercer sobre ele. Pode esperar do casamento e da sua mulher um apaziguamento das suas pulsões, da sua sede de união física, sem se aperceber de que o exercício habitual da sexualidade provoca mais uma exacerbação do que uma remissão do desejo sexual. No casamento poderá haver tendência para reivindicar os direitos de esposo, invocando a exigência do dever sexual. Em vez de sacrificar o seu próprio ritmo sexual para se sintonizar com o da sua mulher, ele pode chegar ao ponto de tentar moldar a mulher ao funcionamento da sua própria sexualidade, manobra da qual a mulher se poderá perfeitamente tornar cúmplice de forma voluntária. Esta determinação em decalcar o modelo da sexualidade masculina na sexualidade feminina é uma forma de expressão muito concreta da vontade de domínio de que nos fala o Gênesis 3:16. E pode mesmo chegar ao ponto de exigir que a mulher transgrida as leis da sua fecundidade através de práticas contraceptivas, e já para não falar do aborto, a fim de ficar mais fácil e plenamente sujeita às exigências sexuais masculinas. E vocês sabem que eu já tenho encontrado testemunhos de mulheres que percebem que realmente a prática da contracepção artificial as coloca completamente à mercê desta tirania, não é? Sujeitas a serem utilizadas como objeto. Não é? Agora, é assim, isto são coisas que é preciso ir mastigando, que é preciso ir moendo, não é? Que é preciso ir rezando e tentando viver na partilha com o outro, ou se não há outro sozinho, quer dizer, mas tento rezar muito sobre isto. Não é evidente, não é, eu percebo que não é. Para mim não foi. Demorou algum tempo a entrar. Portanto, lá está, é preciso viver, mas aprofundar, não é? E depois é que se pode, quando isto entra como uma coisa que de repente descobri porque é que existe, não é? Não se pode ficar calado, não é? Porque ficar calado também nos queima. Portanto, tem que se anunciar, tem que se falar, pronto, e as coisas estão sempre interligadas, não é? Agora vou-vos passar a palavra à Ana e ao Pedro, não é? Que vão falar de como evangelizar com a teologia do corpo, porque também é uma excelente forma de evangelização, não é? Já devem ter percebido, por isso que aqui estão. Está bem?